E aí, galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Casa, hoje recebendo o vereador de São Paulo, Eduardo Suplicy. Prazer em recebê-lo. Muito prazer, é uma satisfação falar com vocês do Papo de Casa. Muito obrigado. Vereador, vamos começar um pouquinho, saber um pouquinho sobre a história política do senhor. Como é que o senhor ingressou na política? Bem, acho que eu posso contar então do dia que eu nasci, 21 de junho de 1941, no próximo dia 21 de junho eu faço 77 anos. E até gostaria de lhe convidar lá em São Paulo, porque haverá no dia 23, 21 é quinta-feira, então resolvemos fazer no dia 23 primeiro comemorar o meu aniversário, 77 anos, e segundo, um lançamento da minha campanha como pré-candidato ao senador desta vez. Em 7 de outubro eu serei candidato ao Senado pelo PT. Haverá 2 nomes, em princípio eu e o Gilmar Tato, e na mesma chapa em que Luiz Marinho será o candidato a governador, e teremos muitos candidatos a deputado federal e estadual pelo PT. Eu morava numa casa muito boa em São Paulo, na Alameda Casa Branca, esquina com a Alameda Santos. Nasci na minha própria residência. Eu sou o 8º de 11 filhos de minha mãe, que resolveu que ela iria ter a mim com um parto na minha própria, na residência dela. Eu ainda não morava. E aí ela disse que se preocupou um pouco porque eu nasci com a cabeça muito grande. Acho que deve ter sido um pouco dolorido para ela, mas foi. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Inteira. É madrugada, parece estar tudo normal, mas esse homem desperta pressentindo o mal. Muito cachorro latindo. Pau! Ele acorda ouvindo barulho de carro e passos no quintal. O que eu quero dizer é de meus pais, Paulo Cochrane Suplicy e Filomena Matarazzo Suplicy. Eles me transmitiram valores que foram fundamentais para a minha vida até hoje. Eles eram muito católicos, cristãos, e nos transmitiram, especialmente a mim, acredito, o quão importante, por exemplo, eles falavam para nós irmãos que seria importante que sempre fôssemos fraternos, unidos, e para decidir as coisas e tal, mas eles também me ensinaram que a fraternidade, a solidariedade deveria ir para além dos muros de nossa casa. E eu pude ter uma educação muito positiva, frequentei alguns dos melhores colégios de São Paulo, a Escola Nossa Senhora das Graças, desde o jardim da infância até o 4º primário. Depois do admissão até o 3º colegial, eu fiz o curso científico, eu estudei no Colégio São Luís, e assim, na minha adolescência, quando eu tinha assim 14 anos de idade, eu recebi de meu cunhado, Dilson Funaro, ele era noivo de minha irmã, um livro da história de Galileu Galilei. Aquele livro teve enorme influência sobre
a minha atitude, até para começar a estudar com muito maior seriedade. E também naquela época eu assisti o filme sobre Nicolau Copérnico, a vida de Nicolau Copérnico, e há uma cena do filme que sempre me lembro, acho que é a filha ou a mulher dele perguntam: por que você fica aí dizendo que a Terra é redonda, que a Terra não é o centro do universo? Você não vê que está incomodando as pessoas no poder, a igreja? Porque eu quero conhecer a verdade. E por que tanto você quer conhecer a verdade? Porque é uma coisa humana. Então, conhecer a vida desses dois grandes cientistas fizeram-me com que eu tivesse uma atitude de querer saber das coisas, e desde a minha adolescência, depois com 17, 18, 20 e poucos anos, eu quis saber, por exemplo, o que era o capitalismo, o que era o comunismo, o socialismo, o marxismo. Foi aí que o senhor foi se aprofundar mais sobre isso? Eu estudei depois na Escola de Administração de Empresas de São Paulo e me interessei muito pelos cursos de economia, sociologia e tudo. E quando eu terminei o segundo ano, eu disse a meus pais: olha, há ali a oportunidade de uma excursão para o Festival da Juventude pela Paz e Amizade em Helsinki, em Finlândia, e depois a oportunidade de uma excursão muito barata para visitar os países do leste europeu. Então, quem sabe eu possa, porque eu tenho muito interesse em saber como funcionava. E naquela viagem eu parei um semestre de estudar para fazê-la, e eu visitei a Áustria, a Finlândia, a União Soviética, a Tchecoslováquia, a Polônia, a Hungria, a Bulgária, a Iugoslávia, a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental. Vi o Muro de Berlim, que eu não achei uma boa coisa, e visitei também a Áustria, a França, a Itália, a Suíça, então países do leste e do ocidente. Eu cheguei à conclusão de que era importante e possível transformar as instituições no Brasil, visando construir uma sociedade mais justa e igualitária, mas que era importante fazer isso por meios democráticos, pacíficos, não violentos e pela democracia. Hoje a gente está recebendo no Papo de Casa o vereador Eduardo Suplicy, que vai ser candidato ao Senado Federal por São Paulo. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that is your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Eu me formei e fui trabalhar um ano e pouco com meu pai no escritório de Suplicy de corretagem de diversas mercadorias, mas em fevereiro de 1966 eu disse ao meu pai que eu gostaria muito de fazer um concurso na Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas para ser professor de economia, porque se eu passasse, eu teria a oportunidade quase que certa de fazer o mestrado e o doutorado
em economia, possivelmente nos Estados Unidos da América. E então meu pai me alertou: olha, filho, toma, veja bem se é o que você quer, porque quando ser professor não é que vai lhe dar um padrão de vida tal como o que você, sua esposa, está acostumado, mas se for aquilo que você acha que vai lhe deixar feliz, eu vou lhe apoiar. E assim fiz o concurso, passei, me tornei professor tempo integral na GV naquela época, fiz o mestrado por 2 anos, depois voltei aos Estados Unidos e fiquei quase 3 anos. Em 73, junho, completei o doutoramento, e isso foi um período em que eu, quando era presidente do centro acadêmico, houve o golpe militar de 1964, e eu, como estudante, fui contrário àquele golpe militar. Só cortando então, o vereador, todo mundo hoje que pede intervenção militar, eles não sabem o que foi a intervenção, o que foi o golpe militar naquela época, né? O regime militar produziu ações terríveis de órgãos do governo, da segurança, que passaram a perseguir pessoas, a torturá-los, a praticar crimes gravíssimos, tais como o assassinato do jornalista Vladimir Herzog e tantas outras pessoas que foram assassinadas e mortas. E, além disso, nós tínhamos a não eleição de prefeito, de governador, de presidente da República. Nós tínhamos censura, peças do Chico Buarque, Roda Viva, diversos espetáculos que José Celso Martinez Correia, Antunes Filho, Jean Francisco Guarneri, grandes dramaturgos, queriam apresentar, foram proibidos. Então Ruth Escobar e Lídia Alice e tantos outros. E então não há como se pensar sequer em ter nova intervenção militar no Brasil. How many roads must a man walk down before you may call him a man? And how many seas must the white dove sail before she slips in the sand? E, bem, quando, voltando ao Brasil do doutoramento, eu comecei a fazer contribuições de artigos, primeiro na Última Hora, depois, sendo professor também, fui editor da revista Visão de Economia, e eis que em 75/6, o Cláudio Abramo, um grande jornalista responsável pelas ideias na Folha de São Paulo, e o próprio Otávio Frias, me convidaram para ser redator de política econômica na Folha. Então eu Aí a política não saiu mais da sua veia. Então, daí eu comecei a escrever a respeito, e em 1976, um grupo de amigos resolvemos apoiar um candidato a vereador pelo MDB, que era o Flávio Flores da Cunha Berrembá. E nós conseguimos que ele tivesse sucesso, e quando estávamos comemorando o que parecia ser a vitória, no próprio dia da eleição, comendo uma pizza lá em Moema, eis que tinha uns 30, 40 amigos, e 2, 3 deles vieram à mesa e disseram: olha, Eduardo,
nós estamos pensando em quem poderá ser candidato daqui a 2 anos a deputado, por exemplo. E achamos que, como os seus artigos na Folha estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens... Pensaram no senhor. Talvez, acho que você pode perfeitamente ser. E eu comecei a pensar, fui conversar com pessoas tais como Ulisses Guimarães, André Franco Montoro, Chopin Tavares de Lima, Plínio de Arruda Sampaio, e perguntei o que era ser um representante do povo, me interessei. Em 77 me inscrevi no MDB, só existia Arena e MDB, que era de oposição ao regime militar, e então, em 78, fui candidato a deputado estadual pelo MDB e fui eleito, 78 mil votos, foi o segundo mais votado. E acontece que já naquela época eu passei a interagir bastante com o presidente Lula, com os metalúrgicos, com os lixeiros quando entraram em greve, os professores, me preocupava com questões como a defesa dos direitos humanos, quando a presidente do Movimento em Defesa do Menor, Lia Junqueira, me chamou a atenção de que na FEBEM estavam havendo maus tratos para os menores, para os rapazes, né, que de 14 a 20 anos, eu ia visitar a FEBEM e quando os 13 metalúrgicos sindicalistas foram acusados na Lei de Segurança Nacional por causa daquela greve no ABC, eis que eu entrevistei os 13 e fiz um pronunciamento sobre a história de vida dos trabalhadores metalúrgicos que haviam sido indiciados na Lei de Segurança Nacional, dentre os quais o Lula. Bem, por todo esse interesse, quando no segundo semestre o governo Geisel acabou com a Arena e MDB, surgiram novos partidos e aquelas pessoas que estavam formando o Partido dos Trabalhadores convidaram a mim e a mais 5 deputados estaduais, Irma Passoni, João Batista Breda, Geraldo Siqueira, Marco Aurélio Ribeiro e eu próprio, então éramos 6 que fomos convidados a participar da fundação do PT e em 10 de fevereiro de 1980 eu fui um dos cofundadores do Partido dos Trabalhadores. Desbicando pipa, cercado de criança. Acorda sangue bom, aqui é Capão Redondo Sul. Não Pokémon, Zona Sul, é estresse concentrado. O coração ferido por metro quadrado. Mas quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom, não terrível. Anjo do perdão foi bom, mas tá fraco. O senhor já disputou eleições dentro do próprio PT para tentar disputar a presidência. Como é que foi essa passagem? No ano 2000, a Marta, depois de ter sido deputada federal bem-sucedida e candidata a governadora em 1988, e quase chegou lá em terceiro lugar, daí apoiamos o Mário Covas, que acabou ganhando de Paulo Maluf no segundo turno. Paulo Maluf tinha tirado o primeiro no primeiro turno. E acontece que ela foi muito bem e chegou no ano 2000, foi candidata a ser a prefeita de São Paulo. E naquela época, em fevereiro de 2000, pessoas como Aziz Absabra, João Batista Breda, Mauro Leonel, inúmeros amigos, Mônica Dallari, disseram a mim: olha, nós achamos que
seria bom que você pensasse em ser candidato à presidência da República pelo PT. O senhor teve algum receio quando falaram isso ou não? Não, eu considerei, mas recebi a visita do Rui Falcão e ele me disse: olha, Eduardo, muitas pessoas querem que o Lula seja novamente, pela 4ª vez, candidato à presidência em 2002. E se você anunciar agora que você quer ser pré-candidato também, aquelas pessoas que gostariam que o Lula fosse o candidato à presidência, talvez não façam força para que a Marta, que era casada comigo, seja eleita. Então, acho que seria bom se você anunciasse se quer ser pré-candidato, que isso pudesse acontecer após a eleição de outubro de 2000. E eu achei de bom senso, e a Marta foi eleita, e aí eu até fui no Espada Lapinha para pensar um pouco com ela, voltei para São Paulo, fiz uma visita ao Lula lá por volta de dezembro. E o que o Lula falava para o senhor nessa época? E eu então disse ao presidente Lula, na casa dele, lá no apartamento em São Bernardo do Campo, presente a Marisa e um dos filhos dele, e eu perguntei ao Lula: olha, alguns amigos estão dizendo que gostariam que eu fosse pré-candidato à presidência da República, e eu estou considerando esta possibilidade. Mas se você considerar que esta decisão minha irá prejudicar ao PT ou a você pessoalmente, então me diga que eu não serei. E ele me disse: olha, Eduardo, por tudo que você fez na sua vida e dentro do PT, você tem todas as credenciais, vai lá na direção e se apresente. E eu então fui à reunião do Diretório Nacional, então presidida pelo José Dirceu, e falei a respeito. Ele disse para os membros do Diretório Nacional: olha, o Eduardo está se apresentando, o Lula ainda não tinha decidido em ser pré-candidato à presidência, se estiverem de acordo. Então, houve um consenso que eu poderia ser. O Lula só mais tarde que decidiu ser, e eu até disse que me disporia a fazer debates com ele pelo Brasil afora, mas ele me disse: olha, Eduardo, somos amigos, pensamos de maneira semelhante, não precisa haver debates entre nós. E em 17 de março de 2002, pela primeira vez na história do Brasil, um partido político convidou a todos os seus filiados para votarem em quem deveria ser o candidato à presidência. 172 mil compareceram, filiados todos. E o Lula teve 84,4% dos votos, eu tive 15,6%, e disse de pronto que eu apoiaria a ele até fechar as urnas, e assim aconteceu. Bem, depois de ter sido eleito deputado estadual em 78, lutando muito por eleições diretas para prefeito, em 82 eleito deputado federal pelo PT, ocasião, por exemplo, que eu investiguei muito o caso Coroa Brastel, que teve muita repercussão. Em 85, o PT indicou-me para ser candidato a prefeito de São Paulo. E até tinha lá uma música que as pessoas recordam até hoje, assim: experimente Suplicy, é diferente de tudo que era o que jingle. Está aí. Se você quer construir uma cidade humana, então... E assim, mas eu tive quase 20% dos votos, Fernando Henrique 34%, Jânio Quadros 37%, e eu, então,
continuei deputado federal. Em 86, novamente o PT indicou-me para ser candidato a governador, mas aí ganhou Orestes Quercia, segundo Antônio Hermílio, de terceiro Paulo Maluf, e eu tive 10,5% dos votos, perdi, continuei, mas então, em 87 e 8... Em 94 que o senhor entrou para o Senado? 90. 87 e 8 eu não fui... eu voltei a ser professor tempo integral da Fundação Getúlio Vargas. Note que eu sempre continuei a dar aulas, mas dava, quando era deputado, senador, um curso só por semana, sextas-feiras de tarde, por exemplo, para não atrapalhar o trabalho parlamentar. Mas, quando, não tendo sido eleito governador em 86 e não era mais, e portanto não fui deputado constituinte, como os que foram eleitos em 86, e eu voltei a dedicar-me inteiramente a ser professor. Mas quando chegou 88, o Partido dos Trabalhadores me disse: olha, que tal você ser candidato a vereador para ajudar a eleição da bancada do PT e também a de Luiz Erundina, que era a nossa candidata. O senhor foi o mais votado. E que havia sido a minha candidata a vice-prefeito em 85. Eu aceitei e até eu consegui emprestado um jipe branco, uma ideia do Calito Maia, escrito PT 13, pintou limpeza, Suplicy prefeito, saí com aquele jipe branco pela cidade e não, aí é Suplicy vereador. E eis que eu tive 201 mil votos. Foi o mais votado. 5 vezes mais que o segundo colocado. E foi presidente da Câmara, disso, né? elegeram-me presidente da Câmara Municipal. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that is your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. E o tempo passa rápido, a gente tem que encerrar a entrevista. Vereador Suplicy, quero agradecer muito por ter aceitado o convite do Papo de Casa. Eu quero que o senhor converse com os nossos telespectadores que estão desacreditados com o Brasil em que vivemos. O que elas podem, o que elas podem esperar para o futuro do nosso país? Bem, se eu puder fazer uma recomendação, lerem o meu livro Renda de Cidadania, A Saída é pela Porta. Você hoje, quando saiu de casa, como fez? Pela janela? Pela porta. O mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, disse que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. Deixa eu mostrar aqui, então, o livro pode alguém sair do de Eduardo casa Suplicy, se não pela porta. É uma questão de bom senso. E, portanto, o sentido é que, se nós quisermos efetivamente erradicar a pobreza, objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, artigo 3º de nossa Constituição, diminuir as desigualdades regionais e pessoais, uma solução tão de bom senso quanto sairmos de casa pela porta será instituir o direito à renda básica de cidadania. Eduardo Suplicy, que honra em tê-lo no nosso Papo de Casa. Esse foi o vereador Eduardo Suplicy.